O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o empresário Fabiano Zettel foram transferidos para a penitenciária de Potim, no interior de São Paulo. No mesmo dia em que vieram à tona mensagens que indicam proximidade entre o banqueiro e o senador Ciro Nogueira. Quem tem os bastidores para a gente é a repórter Mara Mendes, ao vivo, direto de Brasília. Oi, Mara, uma boa tarde para você. Mais um dia movimentado neste caso, né? Oi, Daísa, boa tarde. Exatamente. E agora, com mais tempero para apimentar ainda mais aqui a Praça dos Três Poderes, especificamente o Congresso, Daísa, porque essas mensagens que vieram à tona acabam colocando pessoas com foro privilegiado no meio, né? Inclusive, vale lembrar que na decisão de André Mendonça, quando autorizou a operação da Polícia Federal realizada ontem, ele já havia dado sinais dizendo que havia pessoas do alto escalão da República que estariam envolvidas nesse caso do Banco Master. E, inclusive, quando André Mendonça fala isso no seu relatório, ele já dá uma dica de que, de fato, esse inquérito não deve voltar para a primeira instância, já que ele fez questão de colocar no relatório da sua decisão que pessoas, do alto escalão da República estariam envolvidas, mas não citou quais seriam essas pessoas. E hoje veio à tona essas mensagens que foram trocadas entre Daniel Vorcaro e o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira. Inclusive, Ciro Nogueira disse que troca de mensagens, ele troca mensagens com várias pessoas e que conversar por telefone ou por mensagens, isso não torna nada ilegal. Mas o fato que essas mensagens que Daniel Vorcaro trocou com a sua namorada, ele fala que Ciro Nogueira, ele fala a respeito de uma emenda que iria para bancos médios. E essa emenda foi por intermédio do senador Ciro Nogueira. Então, bancos médios, o Master estaria nesse escopo. E ele chega a dizer que essa emenda seria uma bomba atômica no mercado financeiro, ou seja, emenda injetada em bancos médios que ajudaria aí esses bancos como o Banco Master. Daniel Vorcaro, ele foi levado hoje para a penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, como você colocou, e ele deve cumprir 10 dias de isolamento na prisão. E aí, Daísa, por que a Polícia Federal pediu a André Mendonça que Daniel Vorcaro não cumprisse a prisão preventiva nas instalações da Polícia Federal? Tem um bastidor em relação a isso. Os investigadores acreditam que Daniel Vorcaro, indo para o sistema penitenciário, como foi, e tendo a realidade do sistema prisional, vivendo a realidade do sistema prisional, pode ser aí uma possibilidade de ter mais facilidade para que ele fale, a respeito dessas investigações, a respeito do material que foi coletado até aqui pela Polícia Federal. Então, há uma expectativa também dos investigadores para que Daniel Vorcaro, no isolamento, no sistema penitenciário de verdade, sem ser as instalações da Polícia Federal, ele acostumado com luxo, A gente está falando de um bilionário, a gente não está falando de um milionário, é bilionário. Então, os investigadores acreditam que possa aí, desse momento isolado, sair aí uma perspectiva de até mesmo uma delação. Isso, Daísa, porque as
ações mais duras da Polícia Federal, como a gente colocou aqui ontem no Hora News, não tem muito apoio da Procuradoria-Geral da República em relação a essa questão do caso Master. Então, já se fala nos corredores, mas por fora, é algo que ainda está distante, mas não está sendo deixado de lado, não se deixa de falar a respeito de uma possível delação premiada. Mas essa delação, ela não viria da Procuradoria-Geral da República, mas seria algo mesmo que sairia da Polícia Federal, algo que já foi chancelado em outros casos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Há possibilidade de que André Mendonça possa chancelar uma delação? Há essa possibilidade. Isso é o que se ouve nos bastidores, que inclusive o que se fala no meio jurídico aqui em Brasília, Isa, é que alguns advogados já começaram até a ser ouvidos, consultados para ver se realmente pegaria um caso numa possível delação premiada, porque aí, quando se fala em delação, aí muda também o olhar dessa defesa. Mas o que se fala nos bastidores é que essa delação viria do próprio Vorcaro ou mesmo da Polícia Federal. Então, já se fala disso também, Daísa. E a base governista no Congresso já tem falado que é inevitável essa investigação não chegar também aos partidos do Centrão por conta da lista que foi colocada de nomes envolvidos, de nomes citados nas mensagens que a Polícia Federal colocou no relatório, mensagens que foram extraídas dos celulares de Daniel Vorcaro. Então, a base governista já fala também que é inevitável agora que partidos do Centrão não vão conseguir parar as investigações do caso Master. E é isso que se fala, Daísa, aqui em Brasília, essa questão do avanço das investigações da Polícia Federal e da carta branca que o ministro André Mendonça tem dado à Polícia Federal na questão da legitimidade dessa investigação, do processo em si da investigação. Vale lembrar também que o que se ouve, e que eu ouvi de uma fonte dentro da polícia é de que o material que foi coletado desde o ano passado nessas operações da Polícia Federal que investiga a situação do Banco Master, das suspeitas de fraudes bilionárias no sistema financeiro, é que há já bastante material. A Polícia Federal já tem bastante material, mas André Mendonça tem também cobrado mais dados em relação à conclusão dos dados em relação à análise dos celulares de Daniel Vorcaro. E aí, por isso que, para a Polícia Federal pensar numa delação, Vorcaro teria que vir com algo novo, algo de diferente que a Polícia Federal não tenha, porque vir já trazer alguma informação que a Polícia Federal tenha, não adiantaria. Por isso que, de fato, se Daniel Vorcaro se prontificar, pensar em fazer alguma delação, ele teria que trazer elementos novos, diferentemente dessa gama de material que a Polícia Federal já tem em relação a essa questão da investigação do Banco Master. E aí ontem também foi noticiado aqui no Hora News, você mesmo colocou, depois da nossa participação, que o homem que é considerado o homem de confiança, o braço direito de Daniel Vorcaro, que na verdade, de acordo com a Polícia Federal, Luiz Felipe Mourão, seria a pessoa responsável por acessar ilegalmente dados sigilosos da Interpol, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, fez uma tentativa de
suicídio, ele está nesse momento no protocolo que se chama de morte cerebral e a Polícia Federal disse que vai abrir um inquérito, aliás, já abriu uma investigação para saber como se deu toda essa situação. De qualquer forma, a Direção-Geral da Polícia Federal afirmou que todo o processo, desde quando ele chegou nas instalações da Polícia Federal, na sala onde ele estava, ele foi filmado o tempo todo. Desde quando começou a situação até o momento que os policiais prestaram socorro e chamaram o socorro. Então, a Polícia Federal já informou que esse material já foi encaminhado também ao ministro relator do caso, André Mendonça. Da Isa.